Eu considero a vocação como um dom de Deus. Ela, na verdade, é um dom de Deus. E a gente responde à vocação à medida que a gente vai tomando consciência disso. Eu me sinto vocacionado desde sempre, chamado por Deus a viver. Mas chamado à vida religiosa, a ser um missionário redentorista, isso foi no decorrer do tempo. A minha história, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu e meus irmãos e minha mãe, nós fomos lá para o Vale do Jequitinhonha, lá no Nordeste de Minas. E chegando lá, uma dessas visitas aí, passou algum tempo, minha mãe adoeceu e veio a falecer. Então tinha 2 anos e meio, meus irmãos tinham 4 e 6 anos. Então nós acabamos ficando com os nossos avós porque meu pai trabalhava e tinha que voltar para Belo Horizonte. Tenho lembranças de minha avó me levando a procissões do padroeiro lá, São Miguel Arcanjo, e alguns atos de igreja. E eu comecei a ir sozinho, porque tinha um culto das crianças e a igreja em que eu fui, que era a minha comunidade, Nossa Senhora Aparecida. E comecei a ir nessa igreja. Lá nessa comunidade tinha uma zeladora lá, que cuidava da igreja, limpava. Ela chegava para mim e falava assim: olha, essa aqui é a mãezinha do céu, é a nossa mãe, e Deus é nosso pai. Um jeito de falar com a criança. Aquilo ali para mim fazia muito sentido, porque eu sentia falta da minha mãe, né? Minha mãe já tinha falecido, por mais que a minha avó, que eu tenho um enorme carinho, né? Agradeço muito por ela ter me criado, mas a falta da minha mãe fazia muito, entendeu? Eu senti muito falta dela. E falar que Nossa Senhora era minha mãe, aquilo ali me dava um aconchego no coração muito grande. E chamar Deus de pai também, porque meu pai estava trabalhando em Belo Horizonte e ia às vezes nos visitar. Então isso me deixava num ambiente muito agradável, muito aconchegante. Eu acredito que ali Deus começou a falar no meu coração, de forma muito sensível, de forma muito bonita. Comecei a ingressar em grupo de jovens, ter uma participação mais ativa na comunidade. E uma coisa que me chamava muita atenção era a maneira como os adultos, ao celebrar a novena de Natal, fazer os atos litúrgicos, como eles faziam o gesto concreto ajudando as pessoas, cestas básicas, fazendo mutirão para limpar a casa das pessoas idosas, visitando asilos. Aquilo ali para mim era uma expressão muito bonita, né, da fé. A gente fazia teatro também na igreja e aquilo ali ia me encantando. Até quando estava bem adolescente mesmo, participando de grupo de jovens que a gente montou, chegou um frei franciscano lá, que é uma paróquia franciscana, o José Carlos, muito amigo meu, até hoje. Aí ele convidou a mim e meus colegas lá do grupo de jovens para poder participarmos do DNJ, Dia Nacional da Juventude na cidade, de um teatro de Natal, um alto de Natal e de um coral. E eu, muito empolgado, organizei minha turma lá para a gente participar desses eventos. E a primeira vez que eu participava da paróquia, né? Então aquilo também para a gente era uma grande alegria, participar da paróquia. Nesses ensaios de teatro, de coral, eu comecei a ficar muito amigo dele e eu perguntava para ele, né, que era, como é que é, por que ele queria ser padre. Aí ele me explicou que não ia ser padre, era religioso, falando o valor da vocação. Mas até então não me interessei também não, só fiquei encantado, achei bonito, né, a vocação dele. Só que ali também a chama aumentou um pouquinho mais. E aí, naquela adolescência ali, já pensando em questão de emprego, como seria a minha vida, minha família pobre, não tinha tantas condições, já havia sentido necessidade de outras demandas que ali já não correspondia. Aí eu fui novamente para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, cheguei na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? E lá eu conheci os redentoristas, né? E o mais interessante era o testemunho que as pessoas tinham da presença deles lá. O jeito de ser redentorista encantava as pessoas e como eu estava chegando, aquele testemunho deles era muito forte para mim, das pessoas. Então eu fiquei curioso de saber quem eram os redentoristas, né? Quem era esse grupo que causa tanta alegria no coração desse povo, né? Entrei no seminário em 2004, lá em Juiz de Fora, né, que era a etapa inicial. Eu fiquei uns 9 meses, né, esses 9 meses até muito emblemático para mim na minha caminhada vocacional. E aí,
né, naquele momento, acho que eu não estava tão preparado para dar continuidade nesse processo vocacional. E aí eu fui sair do seminário, né? Fiz lá um ano, quase um ano, 9 meses na verdade, e saí do seminário, voltei para casa. Aí eu fui fazer ciências contábeis em Belo Horizonte, né? Nesse período que eu estava fazendo ciências contábeis, mantive muito contato com a minha paróquia, mantive muito contato com os redentoristas, com um grupo de missionários leigos, que foi também muito importante para mim, que eu tive engajamento, participação, coordenação. Terminados esses 4 anos, eu senti que aquela dinâmica vocacional falava muito forte no meu coração. E aí, então, eu entrei em contato novamente com a província do Rio, falei se era possível voltar, né? Como eu tinha saído, eu fiquei naquela dúvida, será que era possível voltar ou não? E aí eles disseram que sim. E no ano seguinte, eu retornei para o seminário. E agora eu na casa dela aqui, na província de São Paulo, que eu não imaginaria que eu estaria um dia, mas estou aqui contando com a graça e a proteção dela, de continuar anunciando o amor do filho dela e fazendo esse convite às pessoas a virem na casa da mãe, porque aqui a gente se sente acolhido, e acolher bem também é evangelizar. Ser missionário redentorista hoje é um desafio, mas é um desafio muito bom. Então eu digo para as famílias que tem um jovem, até uma criança, que começa a manifestar esse desejo pela vida religiosa, de forma especial, vendo os missionários redentoristas na TV, Aparecida e tantas outras expressões que tem no Brasil, que incentive seus filhos, que mostre para eles que estar com Deus, estar com Jesus, estar com Nossa Senhora, vale muito a pena. Mostre para ele que é bonito ser redentorista, incentive, reze com eles, vá com eles, né, aos encontros, vá com eles, procure um missionário redentorista, converse, acompanhe, porque é uma dinâmica muito bonita e é uma experiência que com certeza ele jamais vai esquecer na vida dele. Jovem, tenha coragem e tenha ousadia, vale a pena anunciar Jesus Cristo Redentor.